Olá, que bom estar em contato com você novamente. Hoje, 10 de janeiro de 2021. A minha oração é que o amor de Deus esteja com você e toda a sua família para a honra e glória dele. Mais uma semana. Então, amanhã estarei na sala de reflexão às 19h30 para conversarmos sobre as mensagens deste domingo. Esta pela manhã e a da noite, que acontecerá às 17 horas na nossa sede. Então, se você não puder participar conosco hoje à noite, estaremos ao vivo pelo nosso canal do Facebook, 17 horas. Na quinta-feira, nós temos reunião de oração e estudo bíblico, às 20 horas. Você já sabe, basta entrar em contato com Cláudia ou com Márcia e elas explicarão como você pode estar juntamente com um grupo de oração ao vivo para orarmos pelas pessoas que necessitam tanto da nossa igreja como outras pessoas trazem seus nomes para nós. No próximo sábado, nós teremos manhã de consagração. Então, da mesma forma, você pode entrar em contato com Márcia ou com Cláudia para saber como pode participar dessa manhã de consagração. E os nossos aniversariantes desta semana, né? Amanhã, dia 11, né, estarão aniversariando a Semira e a irmã Lúcia. No dia 14, Milka, e no dia 15, Márcia. Dia 11, a Semira e Lúcia, 14, Milka e 15, Márcia. A minha oração é que o Senhor coloque sempre o seu amor nos seus corações, nos seus lábios, nas suas mentes, para que vocês sejam sempre mensageiras do amor do Senhor, da paz e da graça, para que o Senhor sempre esteja com vocês. Parabéns a Semira, a Lúcia, a Milka e Márcia. Estamos dando continuidade. Estamos falando sobre como ter um bom ano, ou seja, estamos falando de 2021 e estamos no livro do apóstolo Paulo, aliás, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, né? A semana passada nós falamos no capítulo 3, uma proposta para viver em 2001, capítulo 3 de Filipenses, nos versos 9 a 14, vimos, não confie no seu título, ou seja, naquilo que a sua carne pode produzir. Quando eu falo, não confie nos seus títulos, assuma a comunhão com Cristo, continue a corrida que você iniciou em 2021 e entendendo que amadurecer, aperfeiçoar é verbo sempre presente. Eu quero continuar na carta do apóstolo Paulo, agora aos Filipenses, agora capítulo 1, nos versos 19 a 21. Filipenses 1, 19 a 21. Continuando na mesma proposta, eu vou falar sobre vivendo conforme a vontade de Deus. Começarei agora pela manhã e à noite estaremos complementando. O apóstolo Paulo diz assim, Filipenses 1, 19 a 21. Pois sei que o que aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo está preso por causa da palavra de Cristo, por causa do Evangelho, e ele está entre receber a liberdade ou morrer. Nesse sentido, os versos seguintes, o apóstolo Paulo vai meio que
filosofando com a própria vida, né, dizendo que queria estar com Cristo, mas ao mesmo tempo precisa estar com os irmãos para poder pastoreá-los. E aí nós não vamos entrar nos detalhes do contexto, esse não é o objetivo, porque eu quero destacar uma frase neste texto. Quando o apóstolo Paulo diz que está no auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Eu escolhi esse texto já exatamente por esse título que o Espírito Santo recebe aqui. Ele também é chamado de Espírito de Jesus Cristo. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre a atuação do Espírito Santo, né? A gente entende algumas coisas lendo esse texto e tentando entender o papel do Espírito Santo. Quando eu trago a proposta para você sobre viver conforme a vontade de Deus, eu falo da ação do Espírito Santo em você. Então, assuma a pessoa do auxiliar. Veja, a gente está no verso 19 de Filipenses capítulo 1. O apóstolo Paulo diz assim: pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aqui, a palavra em algumas traduções, como a NVI, é auxílio. Em outras, essa palavra também vem como socorro, ajuda ou provisão. Auxílio, socorro, ajuda, provisão. Então, o apóstolo Paulo nos diz que o Espírito Santo, conforme ele chama aqui de Espírito de Jesus Cristo, é o Espírito que nos auxilia, que nos dá socorro, que nos ajuda, que nos provê. E nesse sentido, como eu disse, o apóstolo Paulo diz que haverá possibilidade de libertação graças às orações dos irmãos da igreja de Filipos, ou, se não, auxiliado pelo Espírito de Cristo, ele suportará todas as possibilidades de morte. Veja que o apóstolo Paulo vê como libertação tanto um como o outro. Se você for para o contexto no capítulo, você vai perceber isso. Mas veja João 14, versos 15 a 17. João 14, 15 a 17, o apóstolo João diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Essa é a fala de Jesus Cristo que o apóstolo João reproduz. Jesus diz assim: e eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Veja como o Espírito Santo é chamado aqui de conselheiro, né? O auxiliador. Ele é chamado também de o Espírito da verdade. Jesus continua dizendo: o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Veja que Jesus Cristo diz aqui, ele vive com vocês. Ele está falando da própria pessoa dele que está naquele momento com os apóstolos. E aí ele profetiza já, né? Ele estará em vocês. Veja que não é mais ele estará com vocês, ele está falando do futuro, quando o Espírito Santo será dado aos apóstolos, tá? E aí ele já está em vocês. Tá? Então, nesse sentido, nós podemos usar no presente porque ele está em nós. Perceba, o conselheiro, o auxiliador, o Espírito da verdade está em você. Está em você. Se você resolveu entregar sua vida a Cristo, o Espírito da verdade, o conselheiro, o ajudador, o auxiliador, aquele que provê, aquele que dá socorro a você, o seu advogado, está em você.
Por que eu estou destacando isso? Porque para que nós entendamos a vida com Jesus, é necessário que assumamos a vida com o Espírito de Cristo. Veja o que o apóstolo João traz para a gente no seu capítulo 14, nos versos 23 a 26. Novamente fala de Jesus Cristo. João 14, 23 a 26. Ele diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, ou praticará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Perceba. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras, não as pratica. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, diz Jesus. São do meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Veja o verso 26, João 14, 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Guarde esse texto. Veja o que Jesus fala. Se alguém o ama, pratica o que ele manda. E aí, se alguém pratica o que ele manda, o texto bíblico, na fala de Jesus Cristo, diz que o Pai o amará. Veja, nós, quando ele fala sobre nós, ele está falando dele e do Pai. Por isso que eu trouxe o texto do apóstolo Paulo aos Filipenses, porque a gente está falando do Espírito de Cristo. Então, ele e o Pai viverão nessa pessoa e farão morada nela. Tá? Nesse sentido, quem tem Jesus tem o Espírito Santo, ou seja, o Espírito de Jesus Cristo. Ele é chamado de o Conselheiro. E aí ele diz que esse Espírito é o Pai que enviará em nome dele. Esse Espírito, o Espírito Santo, lhes ensinará todas as coisas. O Espírito Santo está em você para lhe ensinar todas as coisas e lhe fazer lembrar tudo que Jesus Cristo já disse. Veja, o Conselheiro, em outras traduções, é o ajudador, o auxiliador, o consolador, o encorajador. Tá? Nesse sentido, quando a gente fala do Espírito Santo em você, a gente fala daquele que auxilia você, que ajuda você, que consola você, que é o seu conselheiro. A minha oração nesse momento é que quando eu instigue você a assumir a pessoa do auxiliar, você entenda quem é o Espírito Santo em você. Eu vou trazer um verbo de ligação para que nós prossigamos. Está em João capítulo 16, nos versos 13 e 14. A gente vai ver um pouquinho mais sobre ele já já. Mas veja, João 16, 13 e 14, essa também é a fala de Jesus Cristo. Mas quando o Espírito da verdade vier, veja que Jesus Cristo chama o Espírito Santo novamente de Espírito da verdade. Ele os guiará. Ele passa a ser o guia aqui. A toda a verdade. Ele o guiará a toda a verdade. E aí Jesus Cristo diz que o Espírito Santo não falará de si mesmo. Falará apenas o que ouvir e lhe anunciará o que está por vir. É o Espírito Santo quem faz isso. É o Espírito Santo quem faz isso. Jesus Cristo diz assim: Ele, o Espírito da verdade, me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Perceba, o Espírito, que é o Espírito de Jesus Cristo, recebe o que é do Pai e torna conhecido a você. Nesse sentido, o Espírito Santo, o auxiliar, é a pessoa que revela o que Deus quer para nós.
se você assume o Espírito Santo, você começa a entender o que Deus tem a revelar para você através da palavra. Veja, irmãos, eu não estou falando de dons, porque quando se fala do Espírito Santo, as pessoas destacam logo os dons do Espírito, né? Eu não estou falando, o objetivo dos dons é outro. Eu estou falando de ter uma vida íntima com Cristo que está em nós. É o Espírito de Cristo que está em nós. Eu estou dizendo que ele nos auxilia a termos uma vida mais profunda com Deus. Ele nos revela o que Deus quer para nós. Ele é o auxílio que o apóstolo Paulo traz nos momentos difíceis. Veja, é o verso 19 exatamente que diz isso, tá? É o auxílio do Espírito Santo que vai mostrar o que vai acontecer com o apóstolo Paulo. E Jesus Cristo diz em João 16,14, acabei de ler, ele me glorificará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. É o Espírito que revela aquilo que Deus quer para você. A gente não está falando aqui de manifestações espirituais, de algumas coisas que acontecem em alguns cultos, né? Como, por exemplo, como as pessoas falam, bailar no Espírito, falar no Espírito. Né? A gente não está falando de profecias espirituais aqui, quando as pessoas começam a falar. A gente não está falando de nada disso. A gente está falando de uma vida íntima com o Senhor, de alguém que entende claramente que o Espírito Santo mora em você, que passa a ser templo do Espírito e é auxiliado pelo Espírito para ter as revelações de Deus. E quando eu falo de revelação, não falo de algo extraordinário que ninguém sabe e simplesmente é trazido. Eu miraculosamente quero falar. Eu estou falando da revelação que a própria palavra tem para você. Veja, você tem o maior professor, o maior auxiliar que você precisa. Nesse sentido, quando o Espírito fala com você e quando ele vive com você, você consegue até distinguir o que é o que não é de Deus se alguém traz uma fala para você. Assuma o auxiliar e entenda que o auxiliar é a pessoa que revela o que Deus quer para você, porque ele vem para glorificar o nome do Senhor. Isso me faz lembrar um texto do apóstolo Paulo. Eu vou convidar você praticamente para ler esse texto. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2. A gente vai ler até o final, mas eu quero iniciar lendo os versos 9 e 10. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Veja a fala do apóstolo Paulo. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Preparou para aqueles que o amam. E perceba que na fala de Jesus Cristo, aqueles que o amam são os que o obedecem. Tá? Então, o amor na palavra está ligado à obediência à fala de Deus. Tá? Então, nesse sentido, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo. Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito, diz o apóstolo Paulo, sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então perceba, quando Jesus Cristo diz em João 16,14 que ele tornará conhecido a nós a vontade do Senhor, né? Ele está falando da revelação sobre morte e ressurreição de Jesus Cristo, ou seja, dele mesmo.
ele está falando da sua volta, as coisas futuras, né? Quem foi que revelou a palavra profética sobre o Apocalipse, né? Sobre a revelação a João? Foi o Espírito Santo, né? Então ele está falando das coisas do futuro, da volta de Cristo. Ele está falando também que o Espírito Santo nos ensinará sobre tudo que está relacionado a ele. Veja que Jesus Cristo diz: ele recebe de mim e passa para vocês, né? Tudo que eu ensinei será ensinado por ele. Tudo que eu falei será trazido por ele, né? Nesse sentido, quando você volta para a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, nos versos 11 a 14, 1 Coríntios 2, 11 a 14, esses textos eles são importantes para que nós tenhamos a continuidade mais tarde, às 17 horas. Se você não puder estar conosco, no Facebook estaremos ao vivo às 17 horas. O apóstolo Paulo diz assim: pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? E aí o apóstolo Paulo diz: da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Veja, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. O mesmo Espírito que está em você. O apóstolo Paulo diz, a gente está em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, o Espírito que vem diretamente de Deus, ou da parte de Deus. Para quê? Veja, para que Deus nos concede o Espírito Santo? Tem um objetivo: para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, de graça, sem cobrar nada. Deus nos dá tudo o que Ele nos dá sem cobrar nada. E nós recebemos o Espírito Santo do próprio Deus para que entendamos sobre essas coisas. Irmãos, a descoberta disso aqui é como é que eu diria? Uma bomba dentro de nós. A revelação da graça vem através do Espírito Santo. É Ele quem ensina. Muitos de nós continuamos pecando e muitos nos mesmos pecados, muitos não se sentem agraciados, muitas não se sentem agraciadas, muitos continuam sofrendo. E quando eu falo sofrendo, eu falo de sofrimento sem necessidade. Muitos continuam nas mesmas orações, nos mesmos pecados, sentindo-se maltratados. Muitos não entenderam ainda a graça. Por quê? Veja a fala do apóstolo Paulo. Nós não temos o espírito do mundo, mas o espírito que procede diretamente de Deus, com um objetivo para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Nesse sentido, ou as pessoas que continuam assim, ou não entenderam a mensagem, ou não têm o Espírito. Verso 13 de 1 Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo diz assim: das coisas que Deus tem nos dado, nos revelado, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Veja, quem tem o Espírito é espiritual. Irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo não diz que é espiritual aquele que fala em línguas, que profetiza, que baila no Senhor, né? O apóstolo Paulo não diz que o espiritual é aquele que vive no monte orando, né?
Espiritual é aquele que entendeu claramente que recebeu o Espírito procedente de Deus para que se entenda as coisas que Deus tem dado gratuitamente. E dessas coisas se fala livremente, né, interpretando as verdades espirituais. Os espirituais são aqueles que têm o Espírito, entendem o objetivo do Espírito em sua vida, pratica essas coisas dadas gratuitamente e fala sobre elas. E aí, o apóstolo Paulo diz no verso 14, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Então, só quem entende as coisas de Deus são os que têm o Espírito procedente do próprio Deus. É por isso que eu quero trazer para você hoje. Assuma em 2021 a pessoa do auxiliar e entenda que é o auxiliar a pessoa que revela o que Deus quer para você. Eu quero terminar. Quero concluir porque nós vamos continuar mais tarde, né? Qual é a consequência disso tudo? Mais tarde, às 17 horas, darei continuidade. Amanhã, às 19h30, estarei na sala de reflexão para tirar dúvidas, para que você possa trazer sua fala também sobre o texto, para que nós possamos falar sobre o que Deus tem revelado para você. Eu quero concluir no mesmo texto, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, nos versos 15 e 16, um texto que eu falo muito sobre ele, né? Eu quero convidar você a continuar lendo comigo. O apóstolo Paulo diz assim: mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que o apóstolo Paulo está me dizendo, está te dizendo? Ele está dizendo para nós que se nós temos o Espírito, nós pensamos como Cristo. Nós teremos todas essas revelações. E eu quero concluir dizendo que o Espírito Santo é a pessoa de Cristo em você. Se você tem o Espírito, se você é de Cristo, se você ama Deus, obedece a palavra dele, você tem o Espírito, você é de Cristo e você é espiritual. Nesse sentido, você consegue discernir as coisas que Deus tem para você, porque você tem a mente de Cristo. Por mais que difícil que esteja a situação, veja, a fala do apóstolo Paulo aqui traz isso mais ou menos para a gente. O apóstolo Paulo estava preso. Possibilidade de liberdade. Ele diz, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Quando ele fala de libertação aqui, ele não fala só da libertação das algemas, mas da libertação dessa vida sofrida, de um reencontro com Cristo, né? Porque morte para o apóstolo Paulo, depois aí ele vai falar sobre isso, né? E ele diz, porque para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, né? Então, se eu vivo essa liberdade na carne, no ser humano que sou, eu vivo para Cristo, independente das consequências desse viver, né? Porque eu tenho a liberdade de escolher isso, e assim eu vivo, né? Nesse sentido, se eu não consigo liberdade e sou condenado à morte, estarei pessoalmente com Cristo. E se você continuar, você vai perceber, né, essa fala dele de vida ou morte, né, o que é vida, o que é morte. Na realidade, o morrer para ele é lucro, porque reencontra Cristo, né? E o que eu quero trazer para você nessa conclusão é: se você é espiritual, você
é aquela que está assumindo o auxiliador, o auxiliar, quero dizer. E entendendo claramente que o auxiliar é aquele que revela as coisas de Deus gratuitamente para você. A gente continua mais tarde. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer por esse momento, te louvar, Senhor, pelo privilégio que temos de ser teu templo. Não são feitos por mãos humanas o templo do Senhor. O templo do Senhor é feito pelo próprio Senhor. E ele habita em corações e não em pedras, em tijolos. Ele não habita entre cimento, entre ferro, entre areia. Ele habita em corpo de homem e de mulher, pessoas comuns. Ele, quando habita, assume a vida dessas pessoas. Seu espírito passa a ser aquele que revela, que ensina, que guia, que denomina, é aquele que direciona, é aquele que diz o que tem que fazer, é aquele que relembra o que Cristo falou, é aquele que ministra. Na realidade é o que manda. E a minha oração é para que entendamos assim: assumir o auxiliador é assumir aquele que manda em nós. A minha oração é que entendamos assim, Senhor. Eu continuo orando pelo Brasil, tende misericórdia do nosso país. O número de afetados pela Covid-19 tem aumentado no nosso país. Então a minha oração é que tu ponhas as tuas mãos em cada corpo atingido, para que esses corpos recebam a cura no teu nome, Senhor. A minha oração é para que tu protejas a humanidade de certa forma, para que a humanidade entenda que tu és o Senhor. A minha oração é para os que estão na linha de frente, as pessoas da saúde, Senhor, porque estão cansadas, desgastadas. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor ilumine, que o Senhor toque suas mãos sobre elas, revigorando, restaurando, curando no nome de Jesus. A minha oração é pelos governantes dos países pelo mundo afora, Senhor, para que eles entendam claramente a vontade do Senhor, para que eles administrem conforme o teu direcionamento, Senhor, e que não tenhamos tantas desgraças nesse mundo por causa desta doença. Enfim, que o Senhor use a sua igreja, que o Senhor conscientize a sua igreja do seu papel e que a sua igreja assuma o auxiliador, para que ele revele as coisas do Senhor à sua igreja. Revela, Senhor, no nome de Jesus, que o teu amor, a tua graça, a tua unção estejam sobre todos nós, juntamente com as tuas misericórdias, Senhor. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. A minha oração para você é essa: que o amor de Deus resplandeça no seu rosto, que a fala da paz esteja nos seus lábios, que as misericórdias do Senhor sejam renovadas diariamente na sua vida e na vida dos seus familiares. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Deus te abençoe.